Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio dessa série sobre ciência espiritual. Meu nome é Carlos Guterres e hoje eu vou continuar a nossa apresentação falando sobre os caminhos que o espírito, os caminhos que a nossa consciência segue em sua jornada espiritual. É importante saber que as minhas apresentações, elas seguem uma sequência. Então, para você compreender melhor o que eu estou apresentando hoje, veja lá no meu canal no YouTube e assista os capítulos anteriores. E se você gostar, dê um like aqui e eu aconselho que se inscrevam no canal para vocês ficarem atualizados com os próximos episódios. Muito bem. Hoje nós vamos falar então sobre os caminhos da nossa consciência ou os caminhos do nosso espírito, a viagem espiritual. Então, é importante recordar o que nós já vimos no primeiro episódio da nossa série, onde eu falei sobre as 7 dimensões da natureza. Então, tudo aquilo que existe na natureza se expressa através de 7 dimensões. A natureza em si, ela oferece 7 dimensões para a experimentação da manifestação, e todos os elementos em manifestação se expressam nessas 7 dimensões, com 7 corpos diferentes. Então, esse tema, vocês podem voltar lá no primeiro capítulo dessa série e vocês vão revisar toda essa informação que é fundamental para a nossa sequência. Muito bem. No episódio 3, no episódio passado, eu falei para vocês como o ser humano é constituído espiritualmente. Como o ser humano ele faz parte da manifestação da natureza, ele representa uma combinação da energia emanada do Espírito Criador, combinado com a matéria do oceano original virginal, o oceano de pura matéria. Então, quando a energia do espírito se entremescla com a matéria pura, gera a manifestação de vida que representa todos aqueles que estão nesse campo de provas que é a natureza. O que eu quero acrescentar hoje sobre essa interação da energia espiritual com a matéria original é que todos os elementos presentes em manifestação na natureza, eles têm a combinação espírito ou energia e matéria. As 4 dimensões superiores, elas são constituídas apenas de energia. O que diferencia uma da outra simplesmente é a frequência energética de cada uma. Mas as 3 dimensões inferiores, a dimensão física, emocional e mental, elas têm a combinação entre a energia e a matéria, em distintas proporções. Então, a dimensão física é que contém uma proporção maior de matéria. A dimensão emocional tem um pouco menos de matéria e mais energia espiritual. E a dimensão mental ainda contém um pouco de matéria, uma proporção bem menor. Então, vejam bem, às vezes as pessoas pensam, poxa, mas emoção e espírito são coisas muito sutis, não podem ter matéria em sua constituição. Pode sim. Veja bem, as nossas emoções afetam muito o corpo físico. Então, se a dimensão tem
como interagir com a matéria, é porque ela tem alguma coisa de matéria. Então, o corpo emocional, embora tenha uma proporção menor, ela tem um percentual de matéria, e por isso que as nossas emoções, harmônicas ou não, elas influenciam o físico. E tanto que hoje em dia a medicina concorda que muitas das enfermidades, muitas das doenças são de origem psicossomática, então as emoções sobrecarregando o físico. A mesma coisa acontece com o corpo mental. O corpo mental, embora tenha uma proporção de matéria muito menor, tem poder sobre a matéria porque ele contém algo do elemento material em si. E por isso, hoje em dia, a física quântica confirma essa informação no momento que afirma que a nossa mente interfere de como a matéria se expressa. Então, física, emocional e mental são dimensões onde está mesclada a energia espiritual com a matéria, em distintas proporções. Mas da dimensão psíquica para cima, nós só temos energia. Não existe mais nem resquício de matéria. Então, por isso que essas dimensões superiores são muito pouco conhecidas. E até há pouco tempo, 100, 150 anos atrás, os estudantes de espiritualidade, eles falavam que só existia um quarto corpo acima do mental, que era o corpo espiritual. E porque nesse corpo espiritual assim, englobava tudo aquilo que era desconhecido. Hoje em dia, os estudantes de ciências espirituais sabem que as dimensões são muito bem definidas. Então, acima do mental nós temos o psíquico, acima do psíquico a dimensão da inteligência, depois a da sabedoria e finalmente a dimensão divina. Frequências totalmente diferentes. E questões totalmente diferentes que serão abordadas à medida que nós vamos explorando essas dimensões. E como nós fazemos isso? Com a nossa consciência. Quando eu falo de consciência, eu estou falando de espírito. Aquilo que a gente chama de espírito é consciência é espírito. Então vejam, as 7 dimensões aqui representadas são as dimensões da natureza. Mas dentre essas 7, 4 são constituídas por pura energia e 3 constituídas por uma mescla de energia e matéria. Abaixo do físico existe somente a matéria pura, intocada, denominado oceano de matéria original virginal. Acima do divino, nós temos a energia emanada pelo Espírito Criador, que é uma energia extremamente sutil. Então, a manifestação existe entre esses dois extremos, a energia emanada pelo Criador e o oceano de matéria original virginal. Se vocês quiserem saber mais, vejam o episódio número 3, onde eu explico com muitos detalhes essa interação. Muito bem. Seguindo. As 3 dimensões mais densas, física, emocional e mental, são onde, e somente nelas, o espírito e a matéria se mesclam. Acima delas, nós temos as 4 dimensões de pura energia, mas não são iguais porque a frequência energética é diferente. E quanto mais elevada a frequência, mais sutil. Muito bem, dessas 4 elementos superiores, a chave de tudo, a dimensão-chave é a dimensão psíquica. No episódio passado, eu falei para vocês que a dimensão psíquica, ela é oferecida a nós pela Mãe Natureza. Na realidade, as 4 dimensões inferiores são oferecidas pela Mãe Natureza, mas as 3 mais inferiores, eu quero dizer o físico, o emocional e o mental, são dimensões efêmeras. Isso significa que, quando nós desencarnamos, essas dimensões se dissolvem. Somente do psíquico para cima, nós temos algo que é perene, que é duradouro.
Dessas 4 dimensões superiores, 3 são oferecidas pela energia do Criador, pelo Pai e Criador de todos nós, e a psíquica é a única que é oferecida pela Mãe, Natureza, e que é perene também. Muito bem. Então, aqui nós temos uma chave muito importante, a dimensão psíquica. Muito bem. E nessa jornada das 7 dimensões, o que nós temos? Um divisor de águas. Veja-se, esse plano amarelo entre o psíquico e o mental, ele é como se fosse uma barreira, porque acima só existe energia, abaixo existe a mescla entre matéria e energia. Onde existe a matéria está sujeita a transformações e por isso que esses 3 planos inferiores não são duradouros. Mas onde só existe energia, energia é duradoura. A energia espiritual é duradoura. Então, o nosso desafio é elevar a consciência da dimensão mental para a dimensão psíquica. Esse é o início da jornada da espiritualidade. Aqui nós temos a ponte entre o infinito, que começa no psíquico para cima, e o efêmero, que está do mental para baixo. Então aqui nós temos a jornada da consciência, o início da jornada da consciência. Para muitos, se diz que quando a nossa consciência consegue elevar-se e alcançar a dimensão psíquica, o ser humano ele está iniciando verdadeiramente a sua jornada no caminho da espiritualidade. Então, aqui ocorre a verdadeira iniciação. E a nossa consciência, ela deverá circular todas essas dimensões, a partir do psíquico para a inteligência e para a sabedoria. O caminho da consciência através dessas 3 dimensões é chamado o caminho da espiritualidade. Então vejam, espiritualidade não é um estado, não é um local, não é uma dimensão. A espiritualidade é uma jornada do nosso espírito, é uma jornada da nossa consciência em busca de quê? Da dimensão mais elevada de todas, a dimensão divina. Mas, então, a espiritualidade vai entre essas 2 paredes amarelas, do psíquico, inteligência e sabedoria. Quando a consciência alcançar a sabedoria, ela vai ter que, uma vez mais, dar um salto para elevar-se finalmente à dimensão do divino. Quando a consciência humana alcança a sabedoria e vislumbra o divino, ela alcança algo muito importante. Alcança a libertação dos ciclos das reencarnações. A partir daí, nós não necessitamos mais encarnar aqui num corpo material. Podemos até reencarnar por um desejo próprio, mas não por uma obrigação. Então, a libertação daquela roda de samsara ocorre quando a consciência humana se estabelece na dimensão da sabedoria, vislumbrando o divino, pronto para dar o último salto. Vejam bem, as 3 dimensões inferiores são efêmeras. As 3 dimensões superiores são aquilo que o ser humano denominou infinito. E a última dimensão, a dimensão divina, representa a eternidade. Então, a nossa consciência, o nosso espírito, busca elevar-se do finito em busca do eterno. Muito bem. Cada uma dessas dimensões tem qualidades muito específicas e ao longo dos próximos
episódios, eu vou aportar mais e mais informações relacionando as dimensões com os elementos, com os planetas, com os números, porque cada dimensão tem uma correlação numerológica. Mas hoje eu quero fazer um link com o episódio passado, onde eu coloco os elementos constituintes da essência humana. Você se lembra? Muito bem. Aqui estão os 4 elementos. Todo ser humano, para ser humano, ele tem que ter uma consciência. Então, a consciência é o espírito. Essa consciência, ela tem... o ser humano tem, além de consciência, tem uma personalidade, ou ego, tem um eu superior, que é o guia da consciência, e existe algo mais elevado, muito mais elevado que o superior, que nós denominamos ser, que serve como orientador da consciência e guia da personalidade, porque a nossa personalidade ela não deve ser combatida, ela tem que ser iluminada. E cabe ao ser iluminar a personalidade. Também vamos aprofundar esse assunto em próximos episódios. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a nossa consciência, o nosso espírito, ele reside na dimensão mental. A personalidade, que ela é sempre reativa, ela está sempre reacionando a estímulos externos, ela vive na dimensão emocional. Então, todos aqueles impulsos emocionais, aqueles impulsos impensados, são motivados pela personalidade de acordo com os nossos estados emocionais. O eu superior é aquele que reside naquela primeira dimensão feita de pura energia. E o eu superior, então, compreende os caminhos da espiritualidade. O eu superior é o nosso primeiro mestre. Então, vejam bem, o ser humano tende a querer buscar mestres e gurus lá fora. E eu quero contar para vocês algo que para muitos pode ser uma novidade. Não existe nenhum ser humano capaz de guiar outro ser humano, porque as jornadas espirituais são individuais. Então, o único guia da nossa jornada espiritual a gente vai encontrar dentro de nós mesmos, que é o nosso eu superior. E a dimensão da inteligência, que ela é muito mais sutil que a psíquica, é onde reside o ser. No episódio passado, eu falei também de um elemento mais, o eu sombra. O eu sombra representa o nosso anjo caído pessoal, ou o nosso demônio pessoal, mas também não é um elemento a ser combatido, e sim compreendido e iluminado. Mais sobre isso nós vamos ver no futuro. Vocês percebem que essa nossa jornada na ciência espiritual é muito rica, mas a gente tem que ir pouco a pouco. E existe na dimensão da sabedoria o mestre, o verdadeiro mestre interior. O mestre é como se fosse o irmão mais velho que conhece os caminhos da espiritualidade e ele pode nos levar muito mais adiante. Mas isso depende da nossa consciência, que está centrada no mental, cruzar essa fronteira para o psíquico e ali encontrar o seu eu superior. O eu superior é o nosso primeiro guia da jornada espiritual. Então, agora, a grande questão é o seguinte: como nós cruzamos essa barreira entre o mental e o psíquico? Veja, até o mental ainda existe matéria, então, até o mental a gente compreende as coisas usando nossos sentidos, nossos 5 sentidos. Mas da dimensão psíquica para cima só tem energia, então os nossos 5 sentidos não têm função nenhuma. Nós teremos que desenvolver novos sentidos. Muito bem.
Para cruzarmos conscientemente a dimensão mental para o psíquico, nós só temos uma possibilidade: fazê-lo através da meditação. Essa é a única maneira estruturada e consciente que nós podemos fazer isso. Claro que, eventualmente, a gente pode fazer essa passagem fortuitamente, mas dificilmente o processo será reproduzido, a menos que a gente use da ferramenta da meditação. Então, a meditação tem uma função. A meditação é um instrumento que permite que a nossa consciência, acostumada a transitar entre essas três dimensões inferiores, física, emocional e mental, ouse lançar-se para uma dimensão acima. Porque daqueles 4 componentes do ser humano, a consciência ou o espírito é a única que tem a chave da jornada. Essa chave se chama livre-arbítrio. Então, cabe à consciência, representada por essa imagem aqui, utilizar do seu livre-arbítrio para transitar por todas as dimensões da natureza. Mas uma pessoa está sempre acostumada a transitar somente pelas 3 dimensões inferiores. Então, às vezes, a gente está cuidando do físico, está numa academia, fazendo exercícios, totalmente focada no físico. Às vezes, a pessoa está focada no emocional. Quando está embevecido, escutando uma música que a toca profundamente, ou quando você está enamorado de outra pessoa, a pessoa ela está vivenciando, está com a consciência totalmente centrada no emocional. E quando nós estamos estudando, aprendendo, a consciência se eleva para o mental. Mas a consciência, ela tem o direito de elevar-se mais para o psíquico, para a inteligência, sabedoria e finalmente o divino. Só que a consciência não sabe como fazê-lo. Às vezes, até ela consegue lançar isso para o psíquico, por exemplo, através de sonhos, sonhos reveladores, sonhos didáticos. Mas volto a dizer, na noite seguinte que ela quer sonhar e quer voltar para aquela dimensão, ela não consegue. Então, a única maneira estruturada para cruzar essa dimensão, do mental para o psíquico, é através da meditação. E, na meditação, nós temos um elemento fundamental que nos leva para a dimensão psíquica, que se chama imaginação. A imaginação é o veículo da consciência para lançar-se nas dimensões feitas de pura energia. E chegando nessas dimensões feitas de pura energia, como eu falei para vocês, os 5 sentidos já não têm mais validade. Porque nós precisamos desenvolver novos sentidos. E entre esse processo de desenvolver novos sentidos, a imaginação também tem um valor fundamental. Por quê? Se acima do mental o que existe é pura energia, e nós não temos um sentido para identificar essa energia pura, a nossa imaginação vai servir de intérprete dos fluxos e frequências energéticas que estão nas dimensões superiores, de forma que a imaginação transforma aqueles impulsos energéticos em imagens. Então, quando a gente está fazendo uma meditação, e no meio da meditação nos aparece, a gente visualiza uma cascata de luz rosa, que coisa mais linda. Não devemos ficar embevecidos com aquela imagem, sim buscar compreender o significado, porque a imaginação usa a linguagem dos símbolos para decodificar frequências energéticas diferentes que são percebidas na dimensão psíquica.
Então, quando nós estamos nessa jornada de espiritualidade, nós temos que aprender a linguagem dos símbolos para traduzir, para decodificar o que a nossa consciência vai perceber através da imaginação do que existe nessas dimensões superiores. Mas chegando na dimensão psíquica, nossa consciência tem como meta primeira buscar encontrar o seu eu superior. O eu superior é o nosso guia. O eu superior, ele sempre esteve a nos esperar no templo sagrado do nosso coração. E encontrar o eu superior é ser iniciado na jornada espiritual. Para isso, nós dispomos apenas de uma ferramenta, a meditação. Então, ao longo dessas nossas conversas, em episódios futuros, vou também abordar a questão da meditação, como praticar a meditação com o intuito de encontrar o superior, e assim nós poderemos seguir com passos seguros em busca do nosso desiderato. Por hoje, eu acho que já passei suficientes informações para vocês. Mais uma vez, se foi útil as informações que compartilhei com vocês, deixem um like aqui no canal, inscrevam-se aqui no canal. E até lá, até a próxima. Obrigado pela presença de todos. Tchau.